Fala galera, beleza? Tudo certinho? Bom, a gente voltou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito dos egípcios, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa civilização que se desenvolveu ali no nordeste da África, tá? Então é importante que é uma civilização que nasce ali tendo por base o Rio Nilo, certo? Ela faz parte do que a gente conhece, pessoal, como crescente fértil, né? Que parte ali do Rio Nilo e vai até a região da Mesopotâmia. Tá, então você viu aí no vídeo sobre Mesopotâmia, esse assunto eu já comentei aí com vocês, tá? Pessoal, o Egito, certo? A gente não pode esquecer que essa civilização, ela surge, tá? Ou melhor, ela vai se unificar, né, por volta ali de 3000 a.C. Então, por volta de 3000 a.C., a gente vai ter um processo de unificação, tá? Os antigos nomos que ocupavam aquela região no nordeste da África vão se unificar, sob o comando de um líder religioso, né, espiritual, que é o faraó. O faraó que representa Deus, tá? Deus, o faraó é o próprio Deus, a reencarnação de Deus, certo? Então, esse é o Egito. O Egito, então, que se unifica e vai, a partir desse momento, se desenvolver. Vai se desenvolver como uma grande civilização que vai se utilizar das águas do rio Nilo. Beleza, pessoal? A gente entende aí a história, né? Geralmente a gente divide a história da civilização egípcia em 3 períodos, né? O Alto Império, o Médio Império, ou melhor, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, tá? A gente não pode esquecer que os egípcios, né, a localização permitiu aos egípcios uma certa proteção que os mesopotâmicos não tinham. Então, se a gente for olhar para o Egito antigo, pessoal, a gente vai ver que ao sul desse Egito vai ter lá uma região desértica, né? Para oeste, a gente pode perceber que existia uma cadeia de montanhas e para cima ali no norte existia o mar Mediterrâneo que impedia, né? Facilitava aí a visualização caso ocorresse algum ataque, tá? Então, como eu falei, é uma civilização importante, uma civilização, a gente chama aí uma civilização de, como a gente fala que o Egito, né, é uma civilização de regadio e que se desenvolve tendo por base esse rio, né? Então, eles tinham a prática de cultivar cereais, né, cevada, trigo, malte, né, e fazer disso pão, a cerveja e tudo mais aí que era comercializada ali nas cidades, tá? Não podemos esquecer que quando a gente fala de Egito, a gente tem que lembrar lá do famoso modo de produção asiático, né? O que é isso? Um sistema de produção baseado em 3 coisas. No líder espiritual, a gente tem lá o faraó, certo? Na produção, geralmente aí tendo por base o rio, certo? E justamente na estocagem dessa produção, no controle disso pelo próprio Estado, certo? Então, é importante, né? Quem produz são os servos, né? Os camponeses, tá? Que vão estocar, eles ganham, tá, pessoal? É importante a gente saber que eles ganham muitas vezes alimentos, né? Em troca do trabalho ali diário, tá? Eles acreditam que estão trabalhando para o Deus que é o próprio faraó, tá? Que encarnava aí figuras, elementos da natureza, né? Animais, jacarés, gatos, né? Águias e tudo mais aí, certo? Então, esse é o modo de produção asiático que eu acabei de apresentar para você. Certo, o Egito, pessoal, a gente fala império, né? Porque a predisposição dessa civilização era justamente expandir territorialmente. Então a gente tem o Egito muitas vezes ali entrando em confronto com povos do sul da África, certo? Povos ali daquela região do Oriente Médio. Inclusive os egípcios foram invadidos, né, pelos Hicsos, pelos hititas, tal. Desses povos, muitas vezes os egípcios acabaram se utilizando da biga, né? A biga, a forma de fazer ferro, né? Instrumentos de ferro e tudo mais aí, tá? Bom, era um povo também que escravizava outros povos, a gente não pode esquecer da história dos hebreus, que está lá na Bíblia, né? No Antigo Testamento, certo? Que passaram um tempo lá no Egito sendo escravizados, certo? Até que Moisés veio e os salvou do Egito, né? O Êxodo, que está lá na Bíblia e tal. E é um povo que teve as suas tradições, então, o povo egípcio, passadas aí através dos hieróglifos, né? Que é o tipo de escrita aí egípcia, né? Então é muito importante. Então eles já também desenvolveram uma forma de linguagem, né? Que foi a escrita hieroglífica, certo? Que acabou
passando aí para a posteridade, depois sendo decifrada aí no século XIX por um carinha chamado Champollion, tá? Isso aí depois eu faço um outro vídeo. Certo? Então, é uma região, uma civilização que ao longo dos tempos, pessoal, foi aí passando por sucessivas dominações, né, dos assírios, dos gregos, né, o Alexandre, a gente não pode esquecer que o Alexandre o Grande, um grego, né, um macedônio, conquista aquela região do Egito, instaura ali o período que vai ser a última fase da história do Egito, depois pelos romanos, tá? E o Egito, se a gente for olhar para o Egito hoje, né, pessoal, ele ainda guarda aí várias coisas do seu passado, esse passado rural, esse passado de trânsito, né, de comércio, porque aquela região era uma região de comércio, né, que ligava ali a África com a região do Oriente Médio, então é muito importante, tá? Eram politeístas, um povo que acreditava aí em vários deuses, certo? O deus maior era o deus Ra, o deus Sol, certo? Existia uma espécie de equilíbrio natural do cosmos, que era o mundo deveria girar em prol dessa ordem do universo, que era a deusa Maat, tá? Então, se a gente for ver a história do Egito, existiam várias, ao longo de sua história, várias tentativas aí de agradar essa deusa, a famosa deusa Maat, certo? E interessante, né? A gente conhece o Egito por conta das suas pirâmides, né? Ali das múmias que são encontradas, das técnicas de mumificação que eram utilizadas, né? Então eles conseguiam tirar o cérebro pelo nariz, coisas malucas desse tipo. Certo, o Vale dos Reis, né, que o faraó lá, o Akhenaton, né, construiu uma cidade, Akhetaton, somente para ele, né, que foi um momento em que o Egito, apesar do politeísmo, tentou implementar o monoteísmo, mas isso aí é uma outra história. Certo? Então é isso aí, pessoal. Então um pouquinho aí da história do Egito para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos propagar conhecimento aí para o mundo inteiro, né? Beleza? Porque conhecimento, né, galera, a gente não pode esquecer, nunca é demais, beleza? Então é isso, um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem todos bem. Sextou, galera, hoje é sexta-feira, beleza? Até mais, nos vemos, tchau, tchau.